Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está fazendo com a gente essa experiência maravilhosa com o Senhor. Bem, hoje, quarta-feira, a nossa semana vai caminhando, o tempo vai passando, nós vamos tendo cada dia mais uma oportunidade para experimentar do Senhor, para experimentar da sua misericórdia, do seu poder, para sermos mais de Deus. Bem, então hoje, dia 23, nós vamos continuar então nesse itinerário no livro do Êxodo. Hoje o povo vai chegar no deserto, vai falar então que o povo vai começar o seu tempo do deserto, Porque existe uma pedagogia de Deus que antes da promessa, porque ele fez uma promessa de libertá-los do Egito para levá-los para uma terra prometida. Essa era a promessa. Mas antes de chegar na promessa, tem um tempo de deserto, tem um tempo de preparação. A gente viu que antes da promessa da saída, tiveram as 10 pragas. E agora, antes de botar os pés na terra prometida, tem o tempo do deserto. Então sempre tem um tempo de purificação, de preparação, de... como é que eu vou dizer? De prova, de forja. Pronto. Sempre há um tempo de forja antes do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Então, o povo finalmente vai chegar, entrar na escola do deserto, para a escola e para o tempo do conhecimento de Deus. E aí nós vamos ver que o povo, diante de cada adversidade, vamos dizer assim, diante de cada dificuldade que o povo passava, eles, ao invés de se fortalecer na confiança em Deus, eles estavam se desesperando. Então a adversidade, por exemplo, hoje, no texto de hoje, eles vão enfrentar que não tem comida. Deserto não tem comida, não tem uma loja. No deserto não tem uma tendinha para você comprar uma lata de sardinha. No deserto não tem uma birosca para você comprar uma cerveja, para você comprar um refrigerante, para você comprar uma água. Então, eles se depararam com a escassez de comida, Estão reclamando que não tem pão e não tem carne para comer, porque não tem um mercado no deserto. Então, diante da adversidade, eles vão se desesperar. Mas o convite de Deus para cada um de nós na experiência do deserto é renovar a confiança em Deus, porque Ele sempre vai fazer. Deus sempre faz, e hoje a gente vai ver na primeira leitura que Ele vai fazer. Só que é preciso, diante da adversidade, renovar a confiança no Senhor. Isso é muito importante, assim, nossa. Diante da adversidade é muito importante, mas muito difícil. Porque é algo que a gente não entende, é algo que para os nossos olhos, diante dos nossos olhos, parece que não vai ter como se realizar, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Lembrei desse trecho agora. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o povo vai se desesperar pela adversidade de não ter comida, mas o Senhor quer fazê-los confiar nele. Porque eles estão esquecendo que o nome, a gente falou disso esses dias, quando ele deu o nome a Moisés, o nome dele, Eu Sou, diga que o Eu Sou enviou. O Eu Sou, eu disse para vocês que é eu faço, eu estou agindo, eu estou realizando. Então, diante da experiência da adversidade, o povo esqueceu disso, que o Eu Sou me enviou. Aquele que faz me enviou. Aquele que age onde eu não posso agir me enviou. Então a gente nunca pode esquecer disso. Você que está vivendo uma perda, uma dificuldade, um sofrimento, uma tribulação, uma doença, seja o que você está vivendo, aproveite essa oportunidade para renovar a sua confiança no Deus que é, no Eu Sou, no Deus que faz, no Deus que age, no Deus que realiza maravilhas na nossa vida. Porque é isso que Ele quer fazer em cada um de nós. E aí nós vamos ver que Ele vai dizer, assim os porei à prova. Porque nós somos provados. Ser provado é como que uma pedagogia de Deus. Deus, ele prova
Assim como o ouro é provado pelo fogo, Deus também prova cada um. E o que significa o ouro ser provado pelo fogo? Que o ouro, ele é forjado, trabalhado no fogo. Porque só no fogo, só na prova, é que o ouro se torna maleável para ser modelado. Então, nas provas da vida, Deus está nos forjando, está nos modelando, está nos preparando para nos tornarmos uma obra-prima, uma obra dele, e não uma obra humana, não uma obra qualquer. Então a prova é a forja de Deus para nos fazer ser mais parecidos com ele, para nos fazer estarmos na vontade dele, para nos fazer realizarmos aquilo que Deus deseja em cada um de nós. E aí ele vai dizer que avisa para o povo que eu vou dar comida. Eu vou dar comida de toda tarde. Eles vão ter carne e toda manhã vão ter pão. Porque eu vou ser o seu Senhor e o seu Deus. Olha aí o Deus que é. Porque no deserto, o Senhor prova o seu povo. Prova o seu povo para ver a fidelidade do povo. Prova o seu povo para forjar o povo. Prova o seu povo para deixar cascudo, sabe? Deixar mais forte. Mas também é no deserto que ele dá provas de que ele é Deus, porque ele faz no nosso deserto. Quando a gente renova a confiança em Deus no deserto da vida, ele faz na nossa vida, ele realiza em nós. Então, é uma dupla prova. Eu sou provado, mas Deus também prova que está comigo. Mas Deus também prova que está fazendo. Mas Deus também prova que está me sustentando. Deus também prova que é o sentido da minha vida, tá? O Salmo responsorial, hoje me chamava a atenção. O Senhor os deu um alimento celestial, um alimento que vem do céu. O Senhor os deu um alimento que vem do céu. Eu não sei se a tradução é realmente essa, porque eu uso, a minha liturgia tá em espanhol, então eu não sei como que ficou essa tradução em português. Mas eu acho que é mais ou menos: o Senhor lhes deu o pão do céu. O Senhor lhes deu a comer. Eu acho que a tradução do Salmo é essa: o Senhor lhes deu a comer o pão do céu. Acho que é isso. O Senhor os deu a comer o pão do céu. Então, no Antigo Testamento, no texto que a gente está vendo hoje, esse salmo de resposta para a primeira leitura de hoje, vai falar para nós sobre que no deserto o Senhor deu maná. O autor desse salmo está cantando a maravilha de Deus que deu a eles o maná no Antigo Testamento. Mas hoje, no deserto da vida, hoje, o nosso pão do céu é o próprio Jesus, porque é a Eucaristia. A Eucaristia, hoje, para nós, é o alimento do deserto, que está disponível todos os dias, toda manhã, toda tarde, toda noite. Está disponível para nós todo o tempo. E é para nós alimento do céu, porque é o próprio Deus. Então, no deserto, até na sequência, se eu não me engano, na sequência de Corpus Christi falava: no deserto é maná e agora é pão dos homens, alguma coisa assim que falava. Mas fazia essa referência que no deserto foi maná e agora é o próprio Cristo que se dá em alimento a cada um de nós. É Ele mesmo, é o próprio Deus que é o nosso maná hoje, que é o nosso alimento para o deserto. Então você que está vivendo um deserto, uma prova, alimente-se de Deus, porque Ele já nos deu o pão do céu para nos alimentar no deserto, para nos sustentar, para a gente não morrer no deserto. Você tem a Eucaristia para não morrer no deserto. Bem, o evangelho de hoje vai falar que Jesus saiu para a beira do lago, para a beira do mar, e uma grande multidão se reuniu em torno dele. Então ele se afastou da multidão. Se afastou da multidão por dois motivos. Porque quando a gente está no meio da multidão, o som tem dificuldade de se propagar. Então ele toma distância, vai para a barca, porque também ele quer usar o favor do vento que sopra do mar para a terra, para que possa ajudar a expandir a voz. Isso é um recurso, vamos dizer, prático de Jesus. Mas outra coisa é que quando ele se afasta, ele fica num ponto onde toda a multidão pode vê-lo. Porque se ele fica no meio do povo, pode ser que alguém não veja. E ele quer ser visto por todos. O Senhor, ele quer ser visto. Mas muitas vezes, eu é que não quero vê-lo. Eu é que não me esforço para vê-lo. Mas o Senhor, ele quer sempre estar no campo de visão de cada um de nós. Ele sempre quer estar ao alcance dos nossos olhos.
Mas nós é que muitas vezes olhamos para baixo para os problemas, nós é que muitas vezes desviamos o olhar para pecados e situações adversas e não fixamos nosso olhar no Senhor. Então é preciso entender que o Senhor, ele quer estar sempre ao alcance dos nossos olhos. E aí ele vai contar essa parábola, que hoje eu queria trazer para você essa parábola como uma explicação de Deus sobre 4 tipos de pessoas. Ele vai dizer que tem o semeador saiu a semear e semeou... O semeador saiu a semear e ele semeou como que num terreno, algumas sementes caíram no meio do caminho e vieram os pássaros e roubaram. Esse é o tipo de pessoa que vive de fogo de palha. Pessoa que só quer uma graça, mas não quer viver uma vida com Deus. Então, uma pessoa que vive de fogo de palha. Uma pessoa que quer que Deus cure, que quer que Deus tire essa dor do meu coração. Mas quando Deus faz, a pessoa esquece de Deus, vai embora e vai viver a vida. Então essa é uma pessoa de fogo de palha, que quando conquista aquilo que quer, ou quando não acontece aquilo que ela quer, ela vai embora, ela muda de opinião, ela vai buscar em outro lugar. Depois ele vai dizer que tem as sementes que caíram no terreno pedregoso, que são as pessoas superficiais. Pessoas que querem caminhar com Jesus, mas não querem que Jesus caminhe com elas. Porque caminhar com Jesus é tranquilo. Eu vou atrás dele, para onde ele vai, eu vou ali sem me comprometer. Mas Jesus caminhar comigo exige comprometimento, porque ele não vai caminhar do lado de qualquer pessoa. Ele não vai caminhar do lado de uma pessoa descomprometida, que tá vivendo no pecado, Então caminhar com Jesus é um comprometimento. E uma pessoa superficial, ela não quer se comprometer. Ela quer ir à missa, ela vai à missa, ela vai a um encontro, ela vai a um cerco de Jericó, ela vai a uma missa de cura e libertação, ela vai a um grupo de oração, quando quer. Mas quando ela tá bem, quando ela tá bem consigo mesma e com as pessoas, ela esquece de Deus. Porque ela é superficial, ela não tem raízes em Deus. Ela não tá enraizada na palavra, ela não tá enraizada no amor de Deus, ela não tá enraizada no desejo de ser cristão. O terceiro tipo de semente é a que caiu no meio dos espinhos. E aí aqui a gente tem as pessoas muito preocupadas, né? Muito preocupadas com os seus problemas, muito preocupadas com a sua vida. E aí vão dando para Deus o que sobra. Não, é que eu tenho que trabalhar, se der eu vou. Não, é que eu tenho que estudar, se eu conseguir eu faço. Eu tenho que cuidar da minha casa, se eu conseguir. Mas são pessoas que fazem coisas, que dão a desculpa de que trabalham, que cuidam da casa, mas no final não fazem nada. No final, não cuidam bem da casa, não trabalham como deveriam, não estudam como deveriam, entende? Então são pessoas muito preocupadas com coisas e pouco preocupadas com Deus, com as coisas de Deus. Muito preocupadas em dar conta da vida agora e esquecendo de dar conta da vida eterna. Então esse é o tipo de pessoa. E por último, o terreno que vai dar fruto, né? 100 por 1. Esse tipo de pessoa é uma pessoa disponível. Porque esse tipo de pessoa, ela ama. Ela não faz por fogo de palha, ela faz por amor. Amor é diferente de fogo de palha, né? Fogo de palha passa, os jovens, vamos pensar nos jovens. Ai, tô apaixonado, meu amor. Na primeira briga, não quero mais saber, não quero mais olhar na cara. O amor, ele supera brigas. O amor, ele supera desentendimentos. O amor, ele vai além daquilo que a gente está acostumado e pode pensar. Então, é um pouquinho diferente do que a gente tem visto por aí. Também tem o elemento que aquele que é disponível, ele também é profundo, ele não é superficial. Ele é profundo, ele tem intimidade com Deus, ele busca uma vida de intimidade com Deus na oração, na leitura da palavra, na proximidade do Senhor. E também, ele é confiante, ele não está preocupado com coisas de agora, mas ele está confiando em Deus. Então uma pessoa disponível, ela ama, ela é profunda, ela é confiante. Então é aqui que a gente tem que chegar. É sair da superficialidade, é deixar de ser só pessoa de fogo de palha e também muito preocupada. Deixemos a nossa vida nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.